Eu resolvi criar um vídeo respondendo a dúvidas que o pessoal posta aqui nos comentários. Então, se você tem dúvidas e perguntas, posta nos comentários que eu vou responder ela em algum momento aqui num vídeo. Você não me conhece, eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 28 anos. Eu fui aprovado em quinto lugar para auditor fiscal do Distrito Federal, estudando apenas 6 meses no concurso, teve mais gente disputando. E eu posso dizer uma coisa para você, ao longo dessa jornada eu já respondi muitas perguntas. Como, por exemplo, essa daqui, professor. Existe algum tempo entre você ser aprovado no concurso e se capacitar para trabalhar na vaga? Existe sim, o nome disso é curso de formação. Aliás, eu considero uma das épocas mais maravilhosas. Eu fiz o curso de formação em Porto Alegre. Foram 4 meses em que você tinha acabado de ser aprovado como auditor fiscal, já ganhava o salário de auditor fiscal e estava assistindo aula exatamente como a escolinha da tia Teteca. Ia lá para a escola, assistia aula de manhã e de tarde, período integral, né? E de noite você estava livre, né? E não tinha que estudar nem nada, porque o instrutor que estava lá dando a aula, que fazia a apostila, era o mesmo que fazia o teste na sexta-feira. Então, assim, barbada, infinitamente mais tranquilo do que estudar para o concurso público, tá? E digo o seguinte, toda a galera lá aprovado, todo mundo festejando, a gente jogava futebol, corria de kart, a gente saía pro barzinho. É uma época maravilhosa. Curso de formação. Você não vai aprender direito, contabilidade, não. Você vai aprender sobre a estrutura do órgão, sobre o sistema de fiscalização. Não se preocupe em relação a isso. Se preocupa em ser aprovado e aprender o método de preparação adequado, tá? Outra pergunta. Eu não curto muito trabalho de campo. Eu também não. 26 anos trabalhando na Receita Federal, eu nunca auditei uma empresa. Eu nunca auditei uma empresa. Eu nunca fiscalizei. Eu nunca fui para a estrada. Nunca dei dura. Eu fui chefe do setor de tributação e julgamento. Era um setor que analisava recursos. Por quê? A minha área, a minha identificação com o direito, né, o direito tributário. Então eu fazia parecer em mandado de segurança, eu ia despachar com o juiz, né, eu ia receber advogado. Por quê? Era o meu perfil. Tá? Eu trabalhei também um período como assistente de capacitação e desenvolvimento. Eu organizava o treinamento de todo o órgão lá, né, da alfândega de Curitiba. Então, assim, eu nunca fui para a área de TI, apesar de eu ser pós-graduado em TI, mas havia a possibilidade de eu ir para a área de TI. Não, mas eu não queria ir para a área de TI. Eu trabalhei uma época, me convenceram, a inspetora me fez uma proposta, e isso acontece muito, tá? Olha, nós precisamos de alguém para ser chefe do setor de logística, de administração, licitação, pessoal, orçamento, e eu já tinha ocupado essa função na Marinha. Então não tinha ninguém com essa experiência. Eu não queria ir, mas aí a inspetora Maria de Fátima falou: não, olha, dá isso, sua contribuição, seu sacrifício, você é o único que tem experiência, é cargo de chefia, você vai ser avaliado pelo máximo, e depois de um tempo eu deixo você ir para o setor que você quiser. Falei, fechou. Eu queria ir para o setor de tributação e julgamento, lembra? É um setor de alto nível, de quem fala do direito. Então, para eu poder ir para o setor de tributação e julgamento, eu paguei um tributo, né, no setor de logística. Então, eu não estou dizendo que você, calouro, quando chegar, vai trabalhar onde você quiser, mas ao longo do tempo, quando eu cheguei, né, o delegado era o Valdir Navarro, e ele chegou e falou assim: olha, você vai para o aeroporto, para o plantão do aeroporto terminal de passageiros. Aí eu falei, mas eu sou da área de política tributária. Ele falou, não quero saber, a gente está precisando de gente lá. Então, calouro não escolhe muito. Mas pode ficar tranquilo que você vai poder ter oportunidade de fazer o seu trabalho intelectual. O auditor pode trabalhar em áreas operacionais. Eu não entendi bem o que seriam áreas operacionais, mas você pode trabalhar com TI, pode trabalhar na área de logística, você pode trabalhar na fiscalização. Lembra que eu falei que eu nunca fui? Sempre tinha operação em Foz do Iguaçu, operação na estrada, operação com a Polícia Federal, operação com a Lava Jato. Quem é que quer chegar lá, né? E lá no. A Receita Federal tem helicóptero, tem lancha. Quem tá afim, vai. Né? Então tem área operacional, tem tiro, não sei o que, pau, pau, pau. Tá afim? Vai lá, vai ser fuzileiro naval. Eu já tinha dado todo o meu sacrifício nisso daí. É possível trabalhar em outro emprego e ser auditor fiscal do ISS?
Em primeiro lugar, tem que perguntar por que você gostaria de ter outra atividade, né? Não é por causa da necessidade remuneratória, mas eu quero dizer que, se não houver conflito de horário, você não pode ficar fazendo atividade no horário do trabalho. 2, conflito de interesse. Você não pode querer ficar trabalhando com consultoria contábil, tributária, orientação. Isso não pode. Mas eu tive um aluno, Alexandre Fiorelli, ele era dentista, né? E não foi ele não, mas eu tive um outro que ele era endodontista e ele em Curitiba, era de Curitiba, ele e a esposa tinham um consultório, ele passou para auditor fiscal e ele ainda atendia no consultório, né? Fora do horário, o consultório era da esposa, então não tinha problema do consultório estar lá. Aí tinha uns casos lá de canal e tal, e ele pegava para fazer. Fora do horário, não tinha conflito de interesse, né? Você não pode ser administrador de empresa, ter negócio, empreendimento, né? Mas poder pode, tá? Professor de concurso público, mentor, poder pode, tá? Mais uma aqui. Opa. Para fazer o concurso, precisa do CRC, Conselho Regional de Contabilidade? Não, você não precisa ter registro ativo em órgão de classe, nem CRC, nem CRA, nem OAB, nada disso, tá? Só ter o diploma de nível superior. Fiscal municipal é o que possui o maior risco. Risco do quê? Risco de não ser aprovado, risco de passar, risco de morrer, risco de tomar tiro. As pessoas têm, às vezes, essas lendas, né? Eu não sei se é disso que você está falando. Mas olha, você tem risco operacional como advogado, como médico, né, como fiscal do trabalho, como fiscal de tributos, como vigilância sanitária. Você sempre pode encontrar um maluco por aí. Mas assim, um caso em cada 1 milhão. Focar nesse tipo de excepcionalidade como se você fosse o uruca do mundo que atrai a pior coisa que existe, não faz sentido nenhum, tá? Existe toda a instituição, toda a estrutura do órgão para poder te dar respaldo, sindicato, nossa, é um monte de coisa. Mestre, será que consigo passar? Só tenho formação em direito, preciso estudar muito. Bem, em primeiro lugar, todo mundo precisa estudar muito. Quem é formado em direito, contabilidade, economia, engenharia, turismo, saúde, educação, todo mundo precisa estudar. Não importa no que você é formado. Quem é formado em direito nunca viu contabilidade, auditoria, TI, português, ensino lógico, estatística. Quem é formado em exatas nunca viu direito, contabilidade. E por aí vai. Quem é formado em contabilidade nunca viu TI, nunca viu direito. E o que você aprende na faculdade não tem nada a ver. Então, em primeiro lugar, esquece no que você é formado. Não importa. 2, entenda que você tem que estudar muito. Todo mundo tem que estudar muito. Eu estudei milhares de horas para ser aprovado. Então, isso você tem que ter claro para você, tá bom? Haverá concurso para técnico da Receita Federal? Bem, em primeiro lugar, não existe mais o cargo de técnico da Receita Federal, né? Mudou para analista. Tá? Então, na Receita Federal hoje tem o cargo de auditor e analista da Receita Federal, ambos de nível superior. A expectativa é que aconteçam os dois concursos. Algumas notícias saíram, né, foram veiculadas, dizendo que esse ano ia sair só de auditor, o que é ótimo, né? Todo mundo estuda para auditor, depois, quando sai o analista, faz todo mundo para analista. Eu não sei dizer, né? Eu vi, né? E já comentei um vídeo aqui no canal falando sobre esses comentários, de que existem, né, boatos de que haverá primeiro só um concurso de auditor. Mas, obviamente, que o sindicato dos analistas da Receita já partiram para cima e estão querendo ter também. Eu, Carlos André, prefiro que tenha um concurso de auditor e 1 ano depois o concurso de analista. Inclusive que eles se alternassem, 1 ano auditor, 1 ano analista, 1 ano auditor, 1 ano analista. Professor, nunca estudei para concurso, só para o CFC. Será que tenho chance de passar? Todo mundo tem chance de passar. Você, o Zequinha, Mariazinha. Método, antecedência, constância, né? Não importa que você nunca estudou, todo mundo começa do zero. Faixa preta um dia foi faixa branca. Para você ser bom em alguma coisa, primeiro você tem que ser ruim. Para ser ruim, primeiro você tem que começar. Então não tem esse papo de será que eu consigo. Para, isso é só fragilidade emocional da sua parte. O que você precisa entender é realmente que você tem que ter uma boa orientação, senão você não vai a lugar nenhum. Pessoal, eu comecei a fazer administração EAD por receio de não aceitarem tecnólogo. Veja,
Os concursos públicos, eles têm exigência de escolaridade definida em lei. É a lei que define. Então não é edital de concurso que vai mudar daqui a um tempo, tá? Não é nada assim que muda da noite para o dia. Para uma lei mudar a exigência de escolaridade, tem que ser uma proposta no Poder Executivo, tem que ir para o Legislativo, tem que voltar. Então, para o concurso que você quer, se você está com meio, primeira coisa, verifica que se existe um PL, sequer um PL, um projeto de lei. Porque mesmo tendo um projeto de lei, não quer dizer sequer que ele algum dia vá a plenário para votação. Tá? Muitas carreiras querem colocar mais exigências, mas existem vários outros interesses no meio do caminho, tá? Então nada de ficar assim, ai, tô com medo de tomar um susto, o edital saiu. Não, não é isso, não funciona assim, tá? Começando zero, consigo ainda? Consegue. Em 2050, se você estudar sozinho, em 2027, se você tiver na mentoria, né? Então veja, todo mundo começa do zero. Conhece alguém que não começa do zero? Começar é do zero. Aí eu vou começar de 10. Não, então você não está começando, querido. Você já começou. Todo mundo começa do zero, então não falem mais isso. Eu estou começando do zero. Isso é uma redundância. Será que eu consigo? Todo mundo que conseguiu um dia começou do zero. Então essa pergunta na verdade não existe, né? Isso daí é só para terapia, só para você poder tirar um pouquinho dessa insegurança e desse medo. Tenho licenciatura em História, serve se o concurso que você quiser tiver exigência de escolaridade, diploma de nível superior reconhecido pelo MEC, a licenciatura em História é reconhecido pelo MEC. Se o concurso que você quiser vai no edital anterior, disser que exige graduação em Contabilidade, Administração, Direito, Economia e Informática, aí nesse concurso, que são a minoria, 10% dele, aí você não pode. Então depende do concurso que você quer. Em ano de eleição, podemos acreditar que os concursos ainda esse ano não há um tempo em que a lei proíbe convocação de concurso em ano eleitoral? Quais as chances de acreditarmos mesmo que todos os concursos prometidos Brasil afora aconteçam? O desconhecimento é o maior inimigo do crescimento. Então vamos lá, já que eu sou pós-graduado em Direito Eleitoral, já que eu dou aula de Direito Eleitoral também, já que eu já gravei aulas sobre Direito Eleitoral, e esse vídeo, inclusive, se você procurar no canal, tem lá, concursos em ano de eleição. Você vai ver que o que a lei impede é a nomeação dos aprovados no segundo semestre do ano da eleição. Então, esse ano vai ter eleição federal e estadual. Então, pode autorizar o concurso? Pode. Pode contratar a banca examinadora? Pode. Pode publicar o edital? Pode. Pode aplicar a prova do concurso? Pode. Pode abrir prazo para o recurso da discursiva? Pode. Pode entrevistar os candidatos cotistas PCD e negro? Pode. Pode homologar o resultado do concurso? Pode. Pode nomear os aprovados para começar a trabalhar no segundo semestre? Não. Mas olha só, nós já estamos aqui em junho. Se um concurso for autorizado hoje, não haverá nomeação no segundo semestre, porque até percorrer tudo isso, já passou o prazo de validade, já passou o prazo de impedimento de nomeação. Tá claro aí para todo mundo?